palavra de Deus, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos hoje de 13 até o verso 19. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos texto a texto. E hoje o tema da mensagem é servir ou ser servido. O que quer que eu faça, Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versos 13 ao verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele, então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que nós consigamos, Pai, enxergar toda a verdade contida aqui, e que a Sua verdade, Deus, possa nos ressignificar de dentro para fora. Mude, Deus, o nosso interior, transforme o nosso caráter ao caráter de Cristo Jesus, pelo poder que há na Sua palavra. E mais uma vez, Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em poder Te servir. Essa oração, Deus, que fazemos, nós não fazemos nos nossos méritos, mas fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado, no texto anterior a esse aqui, outro embate entre Jesus e os religiosos de sua época. Dessa vez o tema de discussão no texto passado era Jesus ter curado um homem presente em uma sinagoga a qual ele havia entrado. Homem esse que tinha uma das suas mãos ressequida, atrofiada, e isso no dia de sábado. A alegação dos opositores de Cristo estava justamente no ponto que infringia a lei farisaica, baseado no 4º mandamento de Moisés, onde alguém só poderia ir ao encontro, ao socorro de outro alguém no dia de sábado, somente em casos de vida ou morte, o que obviamente não era o caso desse homem aqui. E se Jesus movesse uma palha naquele momento ali, uma palha sequer, a fim de curar aquele homem, ele estaria assim, descumprindo o 4º mandamento da lei de Moisés. No agravante, que aqueles homens, eles tinham mais de 39 leis complementares criadas a partir do 4º mandamento. Então eles ficaram ali, esperando só Cristo vacilar. E vimos Jesus questionar aqueles homens sobre se era lícito fazer o bem no dia de sábado. Porém aqueles homens ficaram em total silêncio, só de butuca, só esperando para ver o que Jesus iria fazer, para assim ter um pretexto legal de acusá-lo e condená-lo. Nós vimos também toda a sagacidade, toda a inteligência de Cristo, que percebendo com isso, com profunda tristeza, e o texto diz com ira no coração, por conta da dureza do coração daqueles homens, e olhando cada um deles dentro dos olhos, no mais profundo da alma, aí ele pede para aquele homem, com a mão atrofiada, vir ao centro da sinagoga, estender a sua mão, para que ficasse à vista de todos, e com apenas uma palavra, ele cura a enfermidade dele. O que vai deixar aqueles religiosos de mãos amarradas. Porque Jesus usa apenas a sua palavra para curar, e nenhuma ação física.
Portanto, não havia como acusá-lo de absolutamente nada. Vimos também todas as aplicações que esse texto que vimos domingo passado trouxe para mim e para a sua vida. E hoje nós estamos lendo sobre a escolha dos 12 apóstolos. Os 12 escolhidos por Cristo para espalhar o Evangelho entre as nações. Meus irmãos, nós sabemos que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. E ela se dá mediante o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, quando ele diz: está consumado. Porém, a proclamação dessa salvação é uma obra exclusiva da igreja. Nenhuma outra instituição, nem mesmo os anjos do céu, foi confiado essa tarefa que foi dada a mim e a você. E é interessante ver como Jesus prepara os seus discípulos para tal tarefa. Jesus, ele dedicou boa parte do seu ministério com o ensino, com o discipulado e a preparação dos seus discípulos. Pois a intenção de Cristo era, através dos seus discípulos, alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Dessa maneira, dentre seus discípulos, Jesus chama apenas 12 para apóstolos. E aqui, irmãos, nós temos que fazer uma diferenciação entre discípulos e apóstolos. Jesus tinha mas muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. E a pergunta que fica para mim e para você é: por que Jesus chama somente 12 para liderar a sua igreja? A resposta é muito simples: porque não há liderança sem conversão genuína. E quais são as características de um discípulo? Um discípulo, ele é convertido, ele é um seguidor, ele é um aprendiz. E dentre todos os discípulos, Jesus escolhe 12 convertidos para compor a liderança da igreja, no seu início. Meus irmãos, um apóstolo, ele era como um embaixador, um arauto, em nome de Cristo, em nome do Rei dos Reis, para proclamar o quê? A sua mensagem. E olha que interessante, nós temos a formação de outros discípulos, de discípulos diferentes. Quem me ensinou não é o mesmo que discipulou vocês. Olha que interessante. E é assim por diante. Esse foi o método que Cristo instituiu para que o Evangelho alcançasse todas as nações. Jesus nos mandou fazer discípulos de todos os povos, línguas e nações. Mas Jesus, ele não mandou fazer apóstolos. Os apóstolos foram instrumentos chamados diretamente por Cristo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que receberam as revelações para registrar todas as verdades de Deus. E depois que eles morreram, porque eles morreram, não houve sucessão apostólica alguma. Meus irmãos, para ser um apóstolo, precisava ter convivido com Cristo ressurreto. Tinha que ter comunhão pessoal com Jesus. Tinha que ser chamado diretamente pelo Senhor. Ser reconhecido pelos seus sinais, milagres e maravilhas que realizavam em nome de Cristo Jesus. Portanto, essas credenciais excluem totalmente a possibilidade de sucessão de novos apóstolos. Inclusive o próprio Matias, apóstolo escolhido para substituir Judas depois que ele se suicidou, ele era discípulo de Jesus. Meus irmãos, a decisão de Jesus de escolher os apóstolos foi a decisão mais crucial de toda a história humana. Jesus não escreveu num livro, não levantou nenhum monumento.
Jesus estabeleceu sua igreja como corpo, como organismo vivo, e investe boa parte do seu tempo treinando esses homens, pois será através do ensino desses homens, aprendidos diretamente com o Senhor, que a sua mensagem iria se espalhar, perpetuar através dos séculos e milênios, chegando até a mim e a você no dia de hoje. Meus irmãos, portanto, essa aqui é a prova cabal que o método de Jesus, nenhum outro se iguala em eficiência e perseverança. Nenhum. E de forma soberana, Jesus escolhe a liderança da sua igreja. Irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, amém? E leia novamente comigo o versículo de número 13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas narra alguns detalhes que Marcos não registrou no seu Evangelho. Lucas vai dizer que Jesus passou a noite inteira em oração, antes de chamar os apóstolos. E esse verso lança luz no que diz respeito à não existência de apóstolos no dia de hoje. Jesus ora a Deus a noite toda para fazer a vontade do Pai, na escolha da liderança da igreja. E isso, além de lançar luz sobre a questão dos falsos apóstolos auto-intitulados, que nós vemos à torta e à direita por aí, nos revela que nós, como igreja, nós não devemos escolher a liderança da igreja de forma apressada, de qualquer jeito, de qualquer forma. Essa é uma decisão que deve sempre ser tomada mediante a muita, mas muita oração. Lucas vai dizer que Jesus ele ora em secreto ao Pai. Ele retira-se ao monte sozinho, longe dos holofotes, longe de toda a badalação. Lucas vai também dizer que Jesus orou intensamente. Passou a noite toda, a noite inteira em oração. Ele não fez um pedido de 2 minutinhos ali, como muitos de nós fazemos a Deus. Ele passou a noite toda orando ao Senhor. Mas ele de forma submissa, de forma entregando-se a Deus. O texto diz que foi dessa forma que Cristo orou. O texto de Lucas vai dizer que Jesus ora de forma objetiva, com um propósito muito, mas muito bem definido. E a escolha dos 12 homens para liderar a sua igreja é feita exatamente dessa forma. De forma soberana, Jesus chama os que ele mesmo quis. E de forma muito eficaz, estes foram até ele. Meus irmãos, esses homens receberam 3 chamados: para ser salvo, para ser pescadores de homens e para ser apóstolos. Todos de forma soberana e eficaz, pois nenhum se nega, nenhum fala assim: ah não, é pescador de homens? Não sei, acho que eu vou pensar sobre o assunto. Não, nenhum fez dessa maneira. Irmãos, quando Cristo chama você, é irresistível, é impossível você resistir. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu chamo as minhas ovelhas e elas me ouvem e me obedecem. Amém, igreja? Jesus disse em João 6,44 que ninguém vem a mim se o Pai não os trouxer. Portanto, quem traz, quem move eu e você e todo aquele salvo em Cristo Jesus aos pés do Senhor é o próprio Deus. Essa aqui é a base da doutrina da predestinação dos eleitos de Deus. Pois é Deus quem elege, é Deus quem escolhe, é Ele quem traz, é Ele quem trouxe eu e você
até Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,30, presta atenção: e os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Meus irmãos, um detalhe interessante é que Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos de forma incondicional. Esse é um detalhe muito importante. Sabe por quê? Porque se fosse eu e você que tivesse escolhendo aqueles 12 homens, nós teríamos muita dificuldade com isso. Os nossos métodos de escolha, os nossos critérios são bem diferentes do de Cristo. Notem que Jesus chama pessoas que não possuem qualidades especiais, não possuem credenciais alguma para aquela obra. Eles não eram ricos. João e Tiago era filho do dono de uma pequena empresa de pesca. Irmãos, mas eles tinham que trabalhar muito, madrugadas e madrugadas adentro, em mar aberto. Mateus, ele era um publicano, como se fosse um servidor público. Tinha sim os seus privilégios por causa do cargo, mas irmãos, Mateus trabalhava muito. E os demais homens eram simples pescadores, não tinham nenhuma posição social influente, eram iletrados. Enfim, pessoas extremamente complexas, complicadas, difíceis de serem trabalhadas. Uns eram temperamentais, outros impulsivos, outros teimosos que nem uma porta, outros gananciosos, outros introvertidos, tímidos. Meus irmãos, Jesus, ele apanha um grupo de pessoas para ser a liderança da igreja, que se fosse, irmãos, o nosso tempo de escola, lembra o tempo de escola? Nós não queríamos ninguém disso aqui no nosso time, pode ter certeza disso. Mas irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, pois prova que o chamado de Deus, de Cristo Jesus, ele é soberano mesmo. Pois a escolha não era pelo que eles eram, mas foi por aquilo que eles haveriam de ser. Amém, igreja? E isso fala muito ao meu e seu coração. Muitas pessoas, eu preciso ser para fazer. Não, irmãos, é o contrário. É se colocar aos pés de Cristo Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui. Não sou nada, não sei nada, mas o seu Santo Espírito me capacitará para toda boa obra. Meus irmãos, eu creio que o chamado ele é soberano, mesmo. Pois, se eu olhar, vamos lá, se eu olhar para mim mesmo, se você olhar para você, se dependêssemos de nós para alguma coisa, meus irmãos, nós estaríamos simplesmente fora. Simples assim. Fora. Nós somos limitados, nós somos complicados, nós somos inadequados. Meus irmãos, mas mesmo assim, Deus nos escolheu. Nos escolheu para a salvação. E alguns do nosso meio escolheu para a liderança da sua igreja. Não pelos nossos méritos, muito pelo contrário, mas pela sua imensa graça e a sua misericórdia que se renova a cada dia na minha e na sua vida. Amém, igreja? Não é por mérito meu e seu, não. Muito bom. Nós vimos que Jesus ele escolhe os 12 de forma soberana e eficaz. Agora vamos ver que essas escolhas também foram de forma proposital. Leia comigo os versos 14 e 15. Acompanhe a leitura comigo. Então, designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Meus irmãos, aqui nós podemos ver a prioridade fundamental de Jesus. A principal missão de um líder
Preste atenção, igreja. A principal missão de um líder não é fazer a obra de Deus, mas é estar em comunhão com o Deus da obra. Essa é a principal missão para o líder. Pois assim, acreditem, a obra será feita. O Deus da obra, Ele é muito mais importante do que a própria obra em si. Portanto, estar com Deus, se relacionar com Deus é mais importante que fazer a própria obra a qual eu e você fomos chamados. Pois só assim, irmãos, verdadeiramente a obra será feita segundo os padrões do Senhor e não segundo o meu e o seu entendimento. Engana-se muito quem pensa que ser extremamente ativo na igreja significa ser íntimo de Deus. Irmãos, trabalho não substitui relacionamento, mas relacionamento capacita para todo o trabalho. Percebe que a lógica do reino ela é inversa? Quem está em Deus, em Cristo Jesus, não é eu e você, mas é Cristo que vive em mim e em você. Amém, irmãos? A maior prioridade de um líder da igreja é fazer como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, e se preocupar mais em sentar aos pés de Cristo para ouvir, para aprender, do que apenas trabalhar na obra. Isso vai revelar uma coisa muito importante para mim e para você. Deus, Ele está mais interessado no que nós somos, no que nós podemos nos tornar, do que nas coisas que a gente faz, nas coisas que fazemos. Nós só iremos fazer com a perspectiva correta, corrigida pelas lentes do Evangelho, se nós estivermos primeiro em Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso. Um líder de verdade para Deus nunca deverá pôr a liderança acima da sua própria vida, pois a liderança se baseia e está submissa à sua própria vida com Deus. Quanto a, fama ou status de se tornar maior que a própria vida, tem muitos líderes por aí que afundaram, e afundam, hein? Afunda. Naufraga. Basta você tirar o olho de Cristo e ser a última bolacha do pacote do seu ministério. Cai. E cai feio. Presta atenção, irmãos. Se a vida do líder é a sua própria liderança, presta atenção. Se a vida do líder é a sua própria liderança, será os pecados do líder que vai liderar os outros a pecarem. É os pecados desse líder que vai fazer todo o restante cair. O pecado do líder, irmãos, ele é mais grave, pois peca contra o seu próprio conhecimento, porque ele sabe. E isso aí é muito, muito mais hipócrita, pois ele irá denunciar o pecado dos outros em público e vai praticar os seus lá em secreto, quietinho. Mas, irmãos, isso é muito mais danoso, pois quando um líder cai, muito mais pessoas são afetadas por sua queda. Por isso, sabiamente Jesus chama os 12, não para pregar primeiro, mas para quê? Para estarem junto dele. Amém, igreja? Para estarem junto de Cristo. Bom, Jesus os chamou para eles estarem junto dele, mas também para pregar sobre ele. Essa ordem vem diretamente de Cristo. E aqui mais uma vez Jesus está confrontando os religiosos da sua época. Pois para um fariseu, ser espiritual implica em se separar do povo. Sabe, de pessoas comuns. Eles não podiam se misturar, eles não podiam se contaminar. Esse era o discurso.
Os fariseus não se misturavam, eles não se aproximavam, eles não se envolviam, mantinham uma postura separatista, separada. E Jesus vem e choca todos aqueles religiosos, quando afirma que o ministério deve ser exercido onde? No meio do povo, junto do povo, com o povo. Não participando ou concordando com aquilo que as pessoas fazem de errado, mas convivendo com elas para levá-las à verdade do Evangelho. Há alguns meses atrás, uma irmã nossa em Cristo Jesus, bem experiente na fé, que cuidou, encaminhou, zelou, conduziu, serviu a muitos outros e ainda serve até hoje. Gerações inteiras passaram pelos cuidados dessa nossa irmã. E um desses jovens a qual foi acompanhado por ela durante boa parte da vida, não só na igreja, mas de modo particular, no meio familiar, bem próximo. Ele tornou-se um pastor, que em seu início estava indo, até bem, mas acabou se rendendo às tentações de novas teologias humanistas por aí, sempre com foco aonde? Prosperidade. E de fato, irmãos, é impressionante. O ministério desse povo bomba. Você quer encher a igreja? Começa a falar essas coisas aqui. Nós vamos ter que comprar esse bairro inteiro aqui, para fazer uma igreja para caber esse povo. O que eles oferecem de fato atrai muitas pessoas. E com o crescimento ministerial, veio as seduções do quê? Do status, da autoafirmação, do sucesso, da fama. E obviamente o dinheiro, tendo como via a esse ministério de igreja. E um certo dia, essa nossa querida irmã necessitou de algumas informações, irmão. Informações. Que esse jovem líder podia facilmente auxiliá-la. E para surpresa de todos, mas não para o Senhor, quando ela o procurou, ela foi totalmente ignorada. Pior, outras pessoas bem próximas a ele e a ela foram incumbidas por ele de dizer: essas coisinhas pequenas aí, isso aí eu não posso dar mais atenção. Eu estou num outro patamar, estou num outro nível. Então essas coisas, fulano, fala para Beltrano e Ciclano ver o que essa senhora quer. Dessa maneira. Isso foi o que ela ouviu. Isso foi o que ela ouviu. Ela, por sua vez, exercendo a piedade cristã, fez a melhor coisa que ela podia fazer por ele. Ela orou a Deus, para Deus ter misericórdia e trazer ele de volta para o caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa situação ilustra bem o que acabei de dizer sobre o pecado do líder. O pecado do líder, se não for tratado, vai liderar todos os outros pecados. Ele já não está mais no meio do povo. Ele se julga acima do povo. Vende, através da imagem pública, uma piedade que não existe no modo privado. Meus irmãos, como líderes, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nosso coração, ele pode nos levar a fazer acepção de pessoas, de irmãos em Cristo. Se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, as panelinhas começarão a ser feitas, a serem formadas. Dependendo da motivação, uns vão se tornar mais interessantes do que os outros. E nós começaremos a amar esses uns muito mais do que os outros. Irmãos, isso não agrada a Deus. Amém, igreja? Não agrada a Deus. Jesus chama um grupo do mundo para serem discípulos. Ele chama um grupo para serem apóstolos. E agora ele envia de volta ao mundo.
não para se separar do mundo, não para viver num mosteiro, como ao longo da história tantos se enclausuraram, mas para viver como sal e luz, fazendo a diferença no mundo. Não para viver trancafiado numa torre, num castelo, mas para ir ao encontro da multidão. Cristo ordena que o evangelho deveria ser pregado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus. Depois em todas as etnias que circundavam a nação de Israel, os gentios. E depois, irmãos, a todo o confim do mundo. E louvado seja Deus, porque eles fizeram o que Cristo ordenou. A prova está aqui. Você, irmão, sentado nessa igreja hoje. Portanto, o ministério da igreja é um ministério universal. Não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem limites geográficos. Bom, primeiro os apóstolos eles tinham que estar com Jesus. Mas agora Jesus os envia para pregar o evangelho a todos. Meus irmãos, a espinha dorsal do ministério da igreja de Cristo é a pregação. É a pregação. Os apóstolos foram enviados para anunciar as boas novas do reino de Deus. Eles não foram enviados para se meter nos negócios do mundo. Eles não foram enviados para exercer talvez um cargo político influente. Eles não foram enviados, irmãos, para fazer apenas obras sociais. A prioridade de um apóstolo nos tempos de Jesus e de um pastor no dia de hoje é pregar a palavra de Deus. Os próprios apóstolos, está lá no livro de Atos, quando começaram a se envolver com o ministério de misericórdia da igreja, eles param e se exortam entre si. Não é bom o que nós estamos fazendo. Eles caíram em si, que a comissão dada por Cristo a eles, primariamente, era a pregação, era o ensino. Por isso instituíram quem? Diáconos na igreja, para que as obras de misericórdia, as obras sociais da igreja, elas não parassem, nem tomassem status maior do que a pregação do evangelho. E as pessoas vão chegando ali, devagarinho, tomadas de orgulho ou de humanidade pelo drama que vive. Elas olham, elas observam, e o pastor recebe, abraça, alimenta, cuida. Dali a pouco, irmãos, isso passa a ser encarado o quê? Como uma obrigação primária do pastor. E ai desse pastor, hein? Se ele não atender a isso. Ai do pastor se ele não orar por mim agora. É agora que tem que orar por mim. Ai do pastor se ele não vier me ajudar, me socorrer agora, nesse instante. Meus irmãos, o pastor ele deve se envolver nos ministérios da igreja, sim. Mas ele não pode direcionar somente a isso. Ele tem que se preocupar com aquilo que ele foi chamado por Deus. A obrigação primária de um pastor dentro da igreja é a pregação e o ensino da igreja. Mas ele vai se envolver com tudo. Ele vai se envolver, ele vai cuidar. Ele irá atrás. Até o ponto que ele começar a perceber que está negligenciando aquilo a qual ele foi comissionado. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo apenas a membros da igreja. Estou falando eu como pessoa, de forma pessoal. Meus irmãos, minha esposa está aqui e ela não vai deixar eu falar bobagem sozinho. Eu tenho uma característica, aliás, eu sempre tive, de ser uma pessoa muito proativa, muito engajada naquilo que eu me proponho a fazer. Vamos fazer? Vamos. Então você pode contar comigo que eu vou estar lá com você. E numa certa medida, não é uma coisa ruim em si mesma, meus irmãos, mas acaba se tornando um mal,
Quando o envolvimento me faz negligenciar, principalmente o quê? O meu relacionamento com Deus. E olha, se tem coisas que sabem roubar o meu relacionamento com Deus, pipoca na minha frente todo santo dia. Muitas vezes eu faço tantas coisas, às vezes no lugar do outro. Sabe por quê? Para ter certeza, no meu entendimento, que vai ser melhor. Será que só eu sou assim? O que gera na pessoa isso? Sobrecarga. Gera um fardo. Muitas vezes eu estou tão cansado que eu oro assim, Jesus, amém, e eu vou dormir. Ler a Bíblia, amanhã eu leio e vou dormir. Será que só eu sou assim, irmãos? Nós sabemos que não, né? Consequentemente, acha que eu não vou negligenciar minha família? Acha que não? Irmãos, a família na vida do líder é o seu primeiro ministério. É cuidar da família. Minha esposa, os filhos. Isso é minha responsabilidade. E responsabilidade de todo líder do lar. Mas eu não tenho tempo. E nem vontade, nem inspiração para isso. Eu me muitas vezes o quê? Num trator dentro da igreja. Aqueles que passam o carro mesmo. Faz tudo o que precisa e até o que não precisa. Faz, corre, ajuda, socorre. E chega no domingo, a ênfase que seu ministério precisa ter é trazer o alimento sólido para a igreja, para que a igreja gradativamente vá deixando de beber leite, deixando de ser criança, as coisas de criança, como o apóstolo Paulo disse, amadurecendo na fé. Aí a pregação, ela não fala nem comigo, quanto mais com os outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes a preocupação vai estar mais no bem-estar do rebanho do que na santificação dele. E isso está errado. Isso está errado. E isso não foi sequer cogitado por Cristo, quando comissiona os apóstolos a ir e pregar o evangelho. Nem nos imputa como responsabilidade primária dentro da igreja. Cristo não disse nada disso. Irmãos, é por isso que nós estamos estudando o evangelho de Marcos. É um privilégio esse evangelho. O que quer que eu faça, Senhor? O que quer que eu faça, Senhor? Não é o outro. O que eu faça? Será que eu posso contribuir mais? Ou será que eu estou contribuindo de menos? Será que eu posso servir melhor naquilo que eu estou fazendo? É óbvio que pode, irmãos. Nós somos discípulos. Discípulos aprendem a cada instante. E Deus espera justamente isso, de mim e de você, mas com a perspectiva correta, irmão. Cada um fazendo aquilo que foi comissionado por Deus, com amor, com zelo, com temor e tremor, no meio dos irmãos, sem fazer acepção de pessoas, sem formar panelinhas por afinidade, mas cada um amando e servindo uns aos outros, conforme ordenou o Senhor. Amém, igreja? Não é separando, mas é unindo. Graças ao Senhor, nós temos muitos irmãos aqui nessa nossa igreja que são verdadeiras bênçãos na vida dos outros. Esses irmãos, mas muitas vezes fazem das tripas um coração para tentar ajudar todos os que necessitam. Seja no auxílio daquele que está necessitado, seja no socorro talvez do enfermo, seja no preparo talvez de alguma programação especial da igreja, lá estão aqueles irmãos. E eles sabem que Deus comissionou eles a isso. A ajuda de um pastor dentro de uma igreja, os afazeres da igreja, sempre terá. Se o pastor ama o seu ministério, ele vai se envolver. Mas irmãos, um líder, ele tem que ter cuidado, para que isso não comprometa o que ele foi chamado. O pastor prega, o pastor ensina, o pastor cuida, o pastor zela, mas tanto o pastor quanto a liderança da igreja, irmãos, muitas vezes nós precisamos de ajuda.
A liderança da igreja precisa de muita, mas muita ajuda. E nós temos quem para pedir ajuda? É a igreja. Eu não vou pedir ajuda no mundo lá fora, onde pôs Cristo numa cruz. Eu vou pedir ajuda na igreja. Afinal, nós fazemos parte do quê? Do mesmo corpo. Assim como a mão tem função diferente da cabeça, ambas fazem parte do mesmo corpo. Meus irmãos, Jesus agora vai dizer o nome desses 12 apóstolos. Leia os versos comigo, 17, 18 e 19. Acompanhe a leitura. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Meus irmãos, Tiago e João, filhos do dono daquela pequena empresa de pesca, chamado Zebedeu, apelidados por Cristo de filhos do trovão. Isso porque o temperamento deles era, digamos, intempestivo, sabe, meio fora da curva ali. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão o cananeu ou Simão o zelote. Simão Zelote porque era uma seita judaica que acreditava que a luta armada era o caminho para libertar Israel dos romanos. E Judas Iscariotes, que por sua vez veio atrair Jesus, entregando aos fariseus para que prendessem e posteriormente condenassem Cristo à morte. Portanto, irmãos, gente comum, gente cheia de problemas. Pessoas que dificilmente eu e você gostaríamos de ter perto. Mas foram os que Jesus escolheu para que o evangelho chegasse até mim e a você. Há 2000 anos depois. E o que nós podemos tirar de lição desse texto aqui, além das que nós já vimos no decorrer dele? Meus irmãos, a principal lição que esse texto nos ensina é que nós servimos a Deus não pela nossa vontade, ou pelos nossos méritos. Nós servimos a Deus porque Ele, através da sua graça e misericórdia, nos amou primeiro. Que antes mesmo de tudo que há fosse criado, esse amor já existia. E Ele já havia providenciado a nossa salvação, a nossa redenção em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo pela queda de Adão e Eva. O pecado deturpa toda a essência da boa criação de Deus. O pecado causa a ira de Deus, que extermina toda a raça humana por conta da maldade que habitava no coração daqueles homens. E Deus estabelece com Noé uma nova aliança, uma nova oportunidade para a humanidade. Deus inicia o seu plano de redenção para o homem através de Abraão, que por sua vez dá origem a todo o povo de Israel. Que através da linhagem de Abraão, passando por Isaac, Jacó, José, Davi, entre outros, até chegar a Cristo Jesus, onde há a consumação de todos os nossos pecados naquela cruz. Deus estabelece a igreja de Cristo como projeto de santificação, enquanto aguardamos o grande dia da volta do Senhor, onde Ele levará consigo a sua igreja, pura, sem mancha, sem mácula, o louvor da sua glória. Enquanto isso não acontece, nossa vida como igreja, irmãos, continua. Ela continua, viva, ativa, pulsante. E continuam também o quê? As nossas lutas, as nossas dificuldades. E é na igreja onde exercemos os nossos ministérios, a pregação, o ensino da palavra, para que os convertidos pelo Senhor busquem a cada vez mais uma vida de santificação, e para aqueles escolhidos que ainda estão no mundo, possam se achegar a Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Meus irmãos, é na igreja também
onde nós reunimos para louvar, para engrandecer o nosso Deus, onde buscamos refúgio, paz, comunhão com o Senhor, onde pessoas elas se sobrepõem a diferenças pessoais e são unidas em um só amor. O amor meu e seu? Não, esse é falho. O amor de Cristo Jesus. Uma comunidade de fé ativa, viva, mas que requer cuidados, que requer a nossa atenção e, acima de tudo, requer a minha e a sua dedicação, porque nós somos um só corpo. Amém, igreja? E é justamente por conta desse maravilhoso plano que Deus realiza através de toda a história, que a salvação chegou até a mim e a você. Irmãos, que privilégio. Já parou para pensar nisso? Que privilégio. Que privilegiado que eu e você somos. Quantos estão lá fora com os dias contados para passar a eternidade no inferno? E nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é graça. Nada que eu e você pudéssemos fazer, seremos merecedores disso. E tudo isso, irmãos, olha onde está o ponto. Tudo isso passou pelo serviço dos primeiros discípulos, pelos apóstolos, por todos os discípulos que o Senhor levantou ao longo de toda a história e que se faz presente na minha e na sua vida nos dias de hoje. Não abra mão desse privilégio, irmão. Sirva na igreja do Senhor. Nós fomos chamados para isso. A liderança da igreja precisa de muita, mas muita ajuda de toda a igreja. Faça como Cristo, ore. Mas não ore, Jesus, amém. Não, ore muito a Deus. Se coloque à disposição do Senhor para servir nesse projeto maravilhoso que foi instituído por Deus para mim e para a sua vida se endireitar, se voltar a Deus e ser salvo. Peça ao Senhor, irmão, que Ele trabalhe no nosso coração a motivação correta. Antes de você tomar alguma decisão de aceitar algum cargo, alguma liderança, algum projeto da igreja você encabeçar, ou se colocar à disposição para auxiliar, ore a Deus, irmão. Mas ore com o coração aberto e não com o coração fechado. Não como se estivesse já dando uma resposta para Deus, ó Senhor, eu não vou aceitar, porque não, coloque-se como servo, como vaso na mão de Deus. Que se for da vontade dele, irmão, você pode estar com a vida mais acalacrada que for, você vai servir e vai ser uma bênção na igreja. Mas você tem que estar aberto para isso. E perto de Cristo Jesus. A motivação tem que ser correta. E que o Senhor afaste todo o mal e aparência e toda a sedução desse mundo. Orgulho, arrogância, altivez. Para que nós não nos engrandeçamos dentro e fora do corpo. Sem orgulho religioso. Sem querer ser mais, melhor ou maior do que os demais. Mas com um relacionamento intenso com Cristo Jesus. Que nos trará uma vida sim de piedade, de gratidão e amor pelo que Cristo já fez por nós. Amém, igreja? Se coloque como instrumento na mão de Deus. Você vai ver o que Deus vai transformar a sua vida dentro do corpo. É um privilégio, irmão, servir a Deus. Isso poderia ser estendido a qualquer um lá fora. Mas foi estendido a mim e a você, irmão, pela graça e misericórdia de Deus. E muitas vezes, antes mesmo de nós orarmos a Deus, nós já nos fechamos para isso. E até quando nós oramos a Deus, oramos com o coração fechado para isso. Não faz isso não, irmão. Deus levantou servos piedosos ao longo de toda a história da humanidade, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome de Deus. E isso tem que continuar. Cristo não voltou ainda. E a ordem foi, enquanto eu não voltar, sigam o que eu disse para fazer. E essa ordem passa pelo meu e pelo seu serviço dentro da igreja. Mas isso tudo tem que ser debaixo de muita oração e relacionamento com Cristo. Você vai experimentar, irmão, tenha plena convicção disso. Você vai experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Amém? Muito bom.
Eu encerro o sermão de hoje, irmão, citando as palavras de Jesus em Mateus 20, de 26 a 28. Preste muita atenção. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, seja o primeiro que vos sirva. E quem entre vós ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Coloque a sua vida no trono da graça de Deus e se coloque como instrumentos na obra. Você vai experimentar coisas maravilhosas andando com Cristo Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.